E aí galera, a nossa videoaula de hoje é sobre pressão. Primeiramente eu vou definir o conceito de pressão. Pressão de uma força sobre uma superfície é o quociente entre a intensidade da força aplicada sobre a superfície e a área dessa superfície. Quanto menor for a área de aplicação da força, maior será a pressão que a força exerce sobre a superfície. Quanto maior a força aplicada, maior será a pressão. Isso acontece pois ao aplicarmos uma força, provocamos uma pressão diretamente proporcional a essa força e inversamente proporcional à área de aplicação. P é igual a F sobre A, sendo P igual pressão, F igual a força e A igual a área. A pressão vai ser a combinação entre essas duas unidades, força e área. No SI, a unidade de pressão é o Pascal, em homenagem a Blaise Pascal, e corresponde a newtons por metro quadrado. A unidade de força no SI é o Newton, muito conhecido por nós. Contudo, são empregadas outras unidades de pressão, como por exemplo o ATM, que é a atmosfera, que equivale a 1 vezes 10 a 5 Pascal. Tem ainda o bar, que é muito utilizado na meteorologia e equivale a 100.000 Pascal. E por último, o milímetro de mercúrio, que equivale a 133,322 Pascal. Na área, a medida utilizada é geralmente metros quadrados. Se aplicarmos uma força de 10 N com um dedo e depois essa mesma força com a mão inteira, qual vai doer mais? Com o dedo ou com a mão? É claro que com o dedo. Mas por que dói mais com o dedo do que com a mão inteira? Bom, o dedo tem uma área pequena, portanto a pressão sobre ele será maior. É muita força concentrada em um pequeno espaço. Já a mão tem uma superfície maior e a força pode ser distribuída, portanto a pressão será menor. Mas vale lembrar que a força será sempre a mesma. Uma mesma força pode exercer diferentes pressões dependendo da extensão da superfície sobre a qual ela é aplicada. Por exemplo, quando uma caixa de ferramentas está apoiada sobre a sua superfície maior, a pressão exercida sobre o piso será pequena. Mas se essa caixa fosse apoiada pelo seu vértice, supondo que isso fosse possível, a pressão exercida sobre o piso seria muito maior. Um exemplo de pressão é quando a faca ela não está amolada. Aí quando a gente vai cortar um pedaço de carne, ele não corta. Quando a gente afia a faca, a área dela diminui. E isso faz com que ela tenha mais pressão e assim a gente consegue cortar a carne. Quando é exercida uma pressão no ponto de um líquido, essa se transmite a todos os pontos do líquido. É o que ocorre, por exemplo, quando o carro é levado no macaco elétrico, ou quando o motorista aciona o freio de seu automóvel. Nos dois casos, o fluido é pressionado em um ponto e se expande para o outro. Quando o motorista pisa no pedal do freio, ele empurra um pistão que cria alta pressão no sistema de tubos cheios de óleo. As prensas hidráulicas constituem-se de um tubo preenchido por um líquido confinado entre dois êmbolos de áreas diferentes. Quando aplicamos uma força no êmbolo de área A1, surge uma pressão na região do líquido em contato com esse êmbolo. Como o incremento de pressão é transmitido integralmente a qualquer ponto do líquido, podemos dizer que ele também atua no êmbolo de A2 com uma força de intensidade proporcional à área do êmbolo 2. De acordo com essa relação, vemos que a força e a área são grandezas diretamente proporcionais. Dessa forma, dizemos que o êmbolo menor recebe uma força de menor intensidade, enquanto que o êmbolo de maior área recebe maior força. Um fato importante a notar é que a pressão sempre é dada por uma força que age perpendicularmente sobre uma unidade de área. Por exemplo, você já se perguntou alguma vez por que uma pessoa afunda quando caminha pela neve? Pensemos a esquis. Ela afunda? Isso ocorre quando uma pessoa usa esquis e seu peso fica distribuído sobre uma superfície muito maior do que a das plantas de seus pés, o que faz com que a pressão que exerce sobre o solo seja menor nessa situação. Mais área, menos pressão. A força aplicada tem que ser normal, não pode ser tangente, pois esta não causa pressão. Por exemplo, a força
força de atrito é tangente à superfície. A força tem que ser perpendicular aplicada numa área para causar pressão. Bem, se pegamos um prego e aplicamos uma determinada força nele, em uma superfície, como uma madeira, por exemplo, como a área de um prego é pequena, qualquer força que você faz, ele entra, porque ele tem pouca área e muita pressão. Quando eu coloco vários pregos juntos, apesar deles terem ponta, a área começa a ficar maior e a pressão fica pequena. Tá aí a explicação para aquelas pessoas doidas que deitam em camas de pregos. A cama não vai fincar, porque os pregos não vão ter pressão. A pessoa também não pode ter uma massa muito grande, né? Mas a pressão dos pregos é pequena e o peso da pessoa acaba se diminuindo numa grande área. Então, nessa imagem que vemos um balão contra uma cama de pregos, o balão não vai estourar. Pressão atmosférica é a pressão que a atmosfera exerce sobre a Terra. A Terra ela é composta por diversos gases, dentre eles, os mais importantes são o oxigênio e o nitrogênio. Esses gases formam o ar do campo gravitacional terrestre. E essa pressão ela não pode ser sentida porque ela se aplica em todos os pontos do nosso corpo. E ela varia com o tempo e com a altitude, porque quanto maior a altitude, menor a pressão. E, consequentemente, quanto menor a altitude, maior a pressão. A pressão do ar está presente no nosso cotidiano e é muito perceptível a sua atuação. Ao sugar uma bebida colocada em um copo com um canudinho, o ar que estava dentro do espaço do canudo é retirado, criando um ambiente de baixa pressão em relação à pressão externa. A pressão externa, então, força a superfície do líquido no copo, empurrando-o a ocupar o espaço criado de baixa pressão. Com isso, o líquido sobe pela diferença de pressão. A pressão fora do canudo é maior que a dentro do canudo, empurrando o líquido para cima. Bom, agora vamos começar uns exercícios, né? Agora que a gente já viu os conceitos de pressão, algumas coisas, então agora a gente vai fazer exercícios, né? Bom, alguns exercícios, ou seja, as aplicações, né, da pressão. Então, o nosso primeiro exercício é o seguinte. A gente vai fazer essa questão 3 aqui. Suponha que uma caixa de água de 10 metros esteja cheia de água cuja densidade é igual a 1 grama por centímetro cúbico. A pressão atmosférica na região vale 10 elevado a 5 Pascal e a gravidade é igual a 10 metros quadrados. Então ele quer saber, calcule a pressão em Pascal no fundo da caixa d'água e marque a opção correta. Então, a gente vai fazer essa questão então. Primeiro, como é que a gente tem que pegar essa questão e tirar algumas informações dela, certo? Então vamos começar então. Ele está falando aqui que, para a gente supor, né, uma caixa de água de altura 10 metros. Então é só a gente perceber aqui, ó, esse de 10 metros aqui seria a nossa altura, né? Ou seja, esse 10 metros aqui seria nossa altura, ou seja, H igual a 10 metros. Vamos voltar lá para a questão. A densidade é igual a 1 grama por centímetro cúbico. Então vamos lá então colocar aqui então na nossa tabelinha. Nossas informações. 1 grama por centímetro cúbico, tá? Então a gente vai continuar lendo aqui. A pressão atmosférica na região vale 10 elevado a 5 Pascal, certo? E a gravidade é igual a 10 metros quadrados. Então a gente vai ver que essa é gravidade, essa pressão que ele está falando aqui, que a pressão atmosférica na região, atmosférica na região, que é de 10 elevado a 5 Pascal, será nosso P0, né, que é a pressão, geralmente a pressão na superfície.
que nesse caso vale 10 elevado a 5 Pascal. 10 elevado a 5 Pascal. Para quem não sabe, Pascal, como já foi dito, é uma forma de dar valor, né? Para a pressão. Então, como o comprimento tem metro, como massa tem quilômetro, massa tem quilograma, Pascal é uma forma de você conseguir medir. Então tem Pascal, tem... que mais? Tem ATM, tem milímetros por mercúrio, né? Então tem vários aí pra gente usar. Então a gente continua ali, a gravidade igual a 10 metros por segundo. Lembrando que quando, na questão, se ele não der valor da gravidade, a gente pode colocar 10 metros por segundo. Mas geralmente é 10 metros por segundo. Mas pode ser 9,8, né? Vai depender de questão por questão. Então, calcule a pressão em Pascal. Então, ó, atenção, calcule a pressão em Pascal no fundo da caixa d'água e marque a opção correta. Ok, vamos lá então. A gente vai utilizar a seguinte fórmula: pressão é igual a pressão da superfície, né? Nesse caso a pressão atmosférica, mais gravidade vezes densidade, né? Densidade do que está exercendo a pressão. Gravidade, densidade e altura. Então a gente vai colocar agora essas informações, certo? Aquela pressão, lembra que era 10 elevado a 5 Pascal. Então a gente sabe que aqui está em Pascal. É bem importante saber isso. Gravidade é 10. A densidade é 1. E a altura é 10 também. Então, gente, a gente vai ter um porém aqui, certo? A densidade aqui, ó, que eu vou até colocar em destaque aqui. Essa densidade aqui, ela tá em gramas por centímetros cúbicos, certo? Só que a gente precisa colocar em quilogramas por metro cúbico. Então o que a gente vai fazer então? É bem importante perceber essa passagem aqui que a gente vai fazer, tá? Temos 1 grama por centímetro cúbico, certo? 1 grama vale quantos quilogramas? Lembrando que quilogramas é 1000 quilogramas. Então 1 grama apenas vale 0,001 quilograma. Então 1 grama vale igual a 0,001 quilograma. E centímetros cúbicos? É só a gente pensar naquela reta, a reta dos números, numérica, né? A reta dos valores. Nesse caso deixa eu usar por metro. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Logo, centímetro cúbico. Agora a gente pode esquecer essa parte, esse númerozinho aqui, ó, 3. Certo? Então que a gente vai ter que voltar 3 vezes. Cada vez que a gente for passar de uma unidade para outra, de uma medição para outra. Então nesse caso seria o seguinte. Deixa eu usar. A gente vai passar aqui, ó. A gente vai passar centímetros cúbicos para decímetros cúbicos. Logo, 1 centímetro cúbico é igual a 1 centímetro cúbico. Aqui, ó, tá meio feio, né? Mas 1 centímetro cúbico é igual a 0,001 decímetro cúbico. Por quê? Eu voltei essa vírgula aqui, ó. Eu andei, né? Bruto modo 3 vezes. Então, 1, 2, 3. Então, 0,001 decímetro cúbico. Só que eu não quero decímetro cúbico, quero metro cúbico. Então, eu vou passar mais 3 vezes. Então, 1 decímetro cúbico é igual a 0,000, agora mais 3 vezes, 0,01 metro cúbico. Então, a gente achou esses dois valores aqui, ó, certo? A gente transformou. E aqui também. Logo, a gente vai fazer a divisão agora. 0,001 quilograma dividido por 0,000
0,001 metros cúbicos. Então, você dividindo isso, você chegará a 1000 quilogramas por metro cúbico, que é igual a 10 elevado a 3 quilogramas por metro cúbico. Então, a gente já achou aqui, certo? Agora está aqui convertido. A gente achou esse número aqui, ó. Então, melhorar o 3 aqui, ó, né? É 3 aqui. Opa. Então, a gente vai voltar lá, tá? Então, a gente voltou àquela fórmula do começo. Agora aqui tá tudo certinho, certo? A gente aqui, ó. Pressão é igual a pressão inicial, né? A pressão na superfície, mais gravidade vezes altura vezes densidade. A gente achou a densidade aqui, né? Ó, lembra? A gente acabou de fazer aqui, né? Então, agora é só a gente achar o valor da pressão. Então, o valor da pressão é 2 vezes 10 elevado a 5 Pascal. Agora vamos conferir, vamos ver se a gente tem essa alternativa lá, na nossa questãozinha. Tem 2 vezes 10, né? 2 vezes 10 elevado a 5 Pascal. Então, gente, é isso, é uma coisa muito simples, né? Esse exercício é só prestar atenção, pegar os valores e colocar direitinho o que você precisa, né? Usando sempre aquela forma que a gente acabou de ver, né? Essa aqui, ó, pressão é igual a pressão na superfície mais gravidade mais altura, vezes altura vezes densidade. Então essa aqui, ó, é muito bom frisar isso. Se quiser anotar, gente, tá acabando essa teleaula, então até mais. Bons estudos.